Estamos de volta com o programa Conexões, hoje conversando sobre a virtude da prudência, com o professor Carlos Dravin, que também é filósofo e psicanalista. Bom, Dravin, iniciando esse segundo bloco, eu queria trazer aqui Mateus 7, onde se descreve que o homem prudente é aquele que constrói sua casa sobre a rocha. Podem vir as tempestades, os ventos, a casa permanece firme. Agora, o homem imprudente ou insensato constrói sobre a areia. Significa que o homem prudente é aquele que tem visão de futuro, ele é um homem prático? Exatamente. A prudência também foi conhecida como sabedoria prática, porque Aristóteles ele fazia uma distinção entre o que ele chamava de sapiência. A sapiência, ou se nós quisermos, a gente pode chamar simplesmente sabedoria teórica, que é a tentativa de compreender o mundo em que nós vivemos, o cosmos, né? O universo, compreender as coisas. Enquanto a sabedoria prática é o saber voltado para uma vida do mundo tal como ele é, que é cheio de circunstâncias, é um mundo contingente, é um mundo de grandes mutações. Portanto, a prudência aí é a sabedoria prática. Agora, o que eu queria observar sobre construir uma casa na rocha é que não é só a casa no sentido do indivíduo, né? Que a casa que nós temos que construir não é uma morada individual. Portanto, a prudência, ela ultrapassa o plano do indivíduo e volta-se para a sociedade. Por isso, há também uma vinculação muito íntima, muito profunda entre a prudência e a justiça. Porque a expectativa, porque isso é importante de advertir, né? De um indivíduo que se torna sábio, sereno, completamente prudente, mas numa sociedade caótica, numa sociedade violenta, numa sociedade desigual e injusta, é uma visão um pouco idealizada. Não é que nós não devamos construir a nossa casa na rocha. Não é que nós não devamos buscar a nossa sabedoria pessoal. Mas faz parte da sabedoria pessoal a visão da sociedade. Eu trouxe esse texto aqui pelo seguinte. Às vezes as pessoas olham casa sobre a rocha num sentido muito moralista. Quando, na verdade, eu acho que o sentido ele é mais de sabedoria, de escolhas certas, vamos dizer assim, de consequências vindouras, não é? Exatamente. Na verdade, não é? Já que a gente passa um pouco pela psicanálise, né? Além da filosofia... Você, né? Eu só escuto agora. Exato. Mas há uma distinção que é feita na psicanálise entre uma moral, que seria uma moral egóica, uma moral do eu, que é uma moral fechada, é uma moral defensiva. O moralismo, na verdade, é o medo da vida e, sobretudo, o medo do desejo. Aliás, quando a pessoa faz um discurso moralista forte, ela se esconde atrás dele. Se esconde atrás dele. E se esconde atrás dele, muitas vezes, mais por suas fraquezas do que por sua força. É muito mais por causa da sua fragilidade, do medo que ele tem do desejo do outro, do seu próprio desejo, que ele se cerca com uma muralha do moralismo. A ética não é isso. A ética é a capacidade, inclusive, de confrontar, de ver o próprio desejo. Sabendo que e de direcioná-lo, e de dar um norte para ele. Dar um norte, e sabendo que nem todos os desejos eles podem ser satisfeitos, né? Isso, muitas vezes as pessoas imaginam que a psicanálise é uma doutrina anárquica, é uma doutrina de viva tudo o que você quiser. E não é. Não é? É o desejo, mas o desejo, antes de tudo, falta. E, portanto, a falta e a consciência da falta é a consciência do estabelecimento de limites a coisas que nós podemos desejar, mas nós não podemos realizar. Agora, para construir a casa sobre a rocha, é preciso o cultivo da vida espiritual também, né? Porque imagina, eu vou levando a minha vida, trabalho, tenho filhos, a um dado momento acontece uma catástrofe na família, um desastre, alguma coisa muito ruim, uma doença. Se a pessoa não tiver o desenvolvimento da via espiritual, essa casa vai por terra, né? Exatamente. Eu acho que quando nós falamos de espiritualidade, ocorre algo semelhante com o que ocorre quando nós falamos de moralismo. Espiritualidade não é um espiritualismo angelical.
né? Há um francês, um filósofo francês chamado Pierre Hadot, que fala em exercícios espirituais. Essa expressão exercícios espirituais se difundiu muito através de Santo Inácio de Loyola e do trabalho pastoral dos jesuítas, da espiritualidade dos jesuítas. Mas exercícios espirituais têm uma raiz lá na Grécia, tem uma raiz filosófica. Exercícios espirituais significa exercício, ou seja, ir construindo, aí que vem a paciência, os hábitos, não é algo que se obtém rápida e imediatamente, mas se obtém lentamente, isso é exercício. E o espiritual? O espiritual é a consciência da nossa finitude e a abertura para o outro, para o grande outro, para a alteridade radical, para o transcendente. Tá. Agora, na prática da prudência, vivenciando no dia a dia, onde se encontra a perspectiva espiritual? Porque às vezes a pessoa pode fazer achar que está sendo prudente, apenas calculando. Pronto, estrategicamente. Então, prudência não é mera estratégia, verdade? Prudência não é mera estratégia. E por isso que o lado da precaução, não é que nós começamos a nossa conversa falando da precaução, esse lado ficou muito hipertrofiado na nossa época, em que a prudência acaba virando uma habilidade, um cálculo. Você tem que ser prudente, você tem que fazer um seguro de vida. Não é? Não é prudência... Fazer uma previdência privada. Fazer uma previdência privada. Mas a prudência não é isso. Com certeza. Não é isso. Por isso que eu estou dizendo, a perspectiva espiritual da prudência, ela envolve toda essa reflexão ética a que você fez referência, ela envolve a administração dos desejos e instintos, dando-lhes um direcionamento que é bom não apenas para mim, mas que também contagia o meu entorno. Eu acho que tem muita coisa, né? Tem muito a ver, porque nós oscilamos frequentemente hoje entre uma certa impotência, fala nada pode ser mudado, é o que nós falamos aí sobre juventude. Às vezes pessoas que são mais velhas abdicaram completamente da vida e se ressentem dos jovens ainda acreditarem em alguma coisa na vida. E às vezes acham que os jovens estão querendo tomar o lugar deles. Tomar o lugar deles. Inevitavelmente vão tomar. Vão tomar. Né? Mas tem outro lado, que não é só a impotência. Né? Porque atualmente, além da impotência, existe uma expectativa excessiva na técnica, na ciência, que vai resolver todos os nossos problemas. Aliás, já que você tocou no assunto, a ciência sem prudência é perigosíssima. É perigosíssima, porque é uma ciência cega. E por isso, eu acho que um dos lados da prudência também é saber discernir aquilo que nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar tudo e não podemos afastar certos acontecimentos ruins que, infelizmente, nos atingem. Podemos, no máximo, às vezes, transfigurá-los, né? Transfigurá-los. Seja na arte, seja na religião, enfim. Bom, queria aqui agradecer a Agostinha. Ela diz o seguinte: eu cultivo a prudência e por isso sou muito serena. Fraterno abraço, Agostinha. O padre Arnaldo César diz o seguinte: junto à prudência temos outra atividade espiritual necessária, a paciência. Só é prudente quem com a paciência presta atenção em si a partir de dentro. Obrigado, Padre Arnaldo. O Padre João Francisco diz o seguinte: acredito que em nossa prática existencial erraríamos menos e seríamos mais felizes se pensássemos antes de praticar nossa ação, apoiados na prudência e na sabedoria. Com certeza, Padre João, fraterno abraço. A Fátima Silva diz o seguinte: prudência é uma virtude que faz prever e tentar evitar as inconveniências e os perigos. É bem do cotidiano que a Fátima diz, né? É bem do cotidiano. E esse lado é um lado verdadeiro, legítimo da prudência. Apenas é um lado que não esgota a prudência. Né? Um lado, por exemplo, importante é aquele de saber transfigurar, mas também aceitar, consentir, às vezes, no sofrimento, consentir em que nós não somos senhores absolutos da nossa vida, nem enquanto indivíduos, nem enquanto humanidade. Então, rapidinho, já que nosso tempo está acabando, a prudência na política ajuda a pensar no país como um todo, no bem comum? Ajuda a pensar. Aristóteles, ele ligava a prudência à vida da comunidade. E nós, às vezes, pensamos a prudência muito individualisticamente. Né? Mas a prudência é também a prudência no cultivo e na construção da comunidade. E eu acho que
sobretudo, os atores sociais, sobretudo os agentes políticos, eles precisariam ser mais prudentes e menos individualistas. Nesse caso, a prudência é a sabedoria de ver o bem comum, que é um bem que transcende a nossa efêmera e frágil vida. Ou seja, quando pensamos no bem comum, deixamos um rastro que nos acompanha pela vida fora. Exatamente. Bom, Dravin, foi um prazer tê-lo aqui. Tinha um pensamento para você comentar, mas não vai dar tempo. E eu queria lê-lo para os nossos telespectadores. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. A pessoa prudente, ela age com sabedoria, acerta nas escolhas e realiza uma ação justa de acordo com a realidade dos fatos. Na próxima semana estaremos de volta com o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano, aqui pela TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.